receber uma palavra de Deus para a tua vida. Você que fica aqui comigo, nós vamos orar para entrar mais uma vez nessa mensagem. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque, como família, nós estamos aqui diante do Senhor para receber, Pai, a direção específica sobre as nossas vidas, para receber aquilo que o Senhor planejou para nós. E nós te pedimos, Pai, fala conosco, que teu Espírito possa se manifestar neste lugar, nesse ambiente. Sabemos que a tua presença já está aqui, falando conosco em cada momento deste culto, e te pedimos que nessa hora, Pai, nesse momento da palavra, que o Senhor venha ministrar os nossos corações, e que possamos sair daqui, Pai, com uma esperança, com a verdade, possamos sair daqui com uma motivação, com um impulsionamento do teu Santo Espírito. Por isso, Deus, em nome de Cristo Jesus, fala com a tua igreja, mas fala comigo também, Senhor, que eu possa ser um instrumento em tuas mãos para falar daquilo que o Senhor planeja para os teus filhos, mas que também eu seja ministrado pelo Senhor, Pai. Que em nome de Cristo Jesus o Senhor nos dê, Pai, tudo aquilo que nós precisamos para crescer, para evoluir, para frutificar em tua presença, que o Senhor derrame sobre nós, e que como filhos amados diante da tua presença, que nós possamos, Pai, fazer a tua vontade, abrir os nossos corações, receber de ti, que é manso e humilde de coração, e manifestar, ó Pai, quem o Senhor é aos quatro cantos dessa terra. Fala conosco, Espírito Santo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Queridos, abra a tua Bíblia comigo, por favor, em Êxodo capítulo 4, verso de número 1 ao número 8. Eu vou ler na minha versão, que vai estar no telão também. Se você preferir, você pode acompanhar nos telões. Êxodo 4, verso de número 1 ao verso de número 8, a palavra de Deus diz assim: Moisés respondeu: E se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir, e se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: O que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Então o Senhor lhe disse: Faça esse sinal, e eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. O Senhor também disse a Moisés: Agora coloque a mão dentro do manto. Moisés colocou a mão dentro do manto, e quando a tirou, ela estava com lepra, branca como a neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez, e quando a tirou, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo. Disse ainda: Se eles não acreditarem em você e não se deixarem convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. Até aí. Amados, aqui nós temos esse texto no momento onde Deus chama Moisés para ser o libertador de Israel. Moisés, que foi pastor em Midian, ele tem um chamado por Deus. Deus o chama na sarça ardente, se manifesta ali naquela sarça que não se consumia, com o fogo pegando nela. Moisés chega até aquela sarça, tira as sandálias, porque o solo era sagrado, o solo era santo, e ali Deus começa a falar com Moisés a respeito daquilo que ele esperava que Moisés fizesse. Então Moisés, ainda um pouco inseguro daquilo que ele poderia fazer da parte de Deus, como ele poderia ser usado por Deus, Deus mostra aquilo que Moisés tinha nas mãos e quem Moisés era. Ele fala assim para Moisés: Moisés, pegue o cajado que você tem nas suas mãos e jogue no chão. E Moisés joga o cajado no chão, se transforma numa serpente que começa a correr atrás dele. Depois ele vai e pega a serpente pela cauda, ela se transforma ali novamente num cajado. Ele coloca a mão sobre o manto, a mão sai ali completamente cheia de lepra. Ele volta a mão sobre o manto,
a mão sai curada com uma pele melhor que a restante do corpo. Nós vemos aqui um momento onde Deus chama Moisés para que ele pudesse ser usado de maneira sobrenatural e para que os sinais pudessem acompanhá-lo. Os sinais de Deus o acompanhariam. Deus chama Moisés e mostra para ele como Deus é criativo. Moisés é chamado e Deus fala para ele: Moisés, veja como eu me manifesto, como eu crio as coisas e como eu faço as coisas de forma criativa. Quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo soprou no meu coração a respeito de um poder criativo vindo sobre nós, um poder de criatividade vindo sobre nós, e não tem ninguém mais criativo do que o nosso Deus, amém, igreja? Então Deus, ele poderia fazer qualquer coisa através de Moisés, para que Moisés manifestasse o poder de Deus para libertar o povo, assim como Moisés o fez. Moisés lançou as 10 pragas, Deus mandou as 10 pragas, quando Moisés encostava o cajado, vinha cada praga específica. Só que quando Deus chama Moisés especificamente, Deus não coloca apetrechos em Moisés. Deus não manda Moisés buscar algo para que ele fosse usado. Deus usa Moisés com aquilo que ele tinha, primeiramente com quem ele era e com aquilo que ele tinha. E o que Moisés tinha na mão, sendo um pastor de ovelhas? Um cajado. E exatamente o cajado que estava nas mãos de Moisés foi o instrumento que Deus usou, tanto para convencer Moisés de que o poder de Deus estava com ele, e também para convencer Faraó para libertar o povo a sair do Egito, porque foi com o cajado que Moisés tocou as águas, a água se tornou sangue. Foi com o cajado que ele colocava ali o cajado na terra e vinham as pragas, veio as moscas, veio os gafanhotos, veio as rãs, veio os piolhos e as outras pragas que vieram. Então Deus usa aquilo que Moisés tinha para manifestar o poder criativo dele. Nós muitas vezes nos sentimos incapazes de criar algo novo para Deus. Nós muitas vezes olhamos para a nossa insuficiência, ou para a nossa falta de habilidade, ou para os nossos dons, que nós muitas vezes pensamos que não são suficientes, e nos sentimos incapazes de fazer algo para Deus, ou de criar algo para a glória de Deus. E nós vemos aqui que Moisés não teve que trazer nenhum apetrecho. Deus usou a vida dele com aquilo que ele tinha. Da mesma forma, Deus deseja nos usar com aquilo que nós temos e com quem nós somos, como nós somos. Deus deseja nos usar com aquilo que nós temos hoje, e eu tenho certeza que você tem algo para apresentar para Deus hoje, amém ou não? Você tem um dom, você tem uma habilidade, você tem algo que Deus já derramou sobre a tua vida, mas que talvez você ainda não tenha descoberto. E quando o Senhor falou no meu coração: eu estou derramando uma unção de criatividade, eu estou derramando um vento de criatividade, eu imediatamente saltou esses versos sobre meus olhos, e eu entendi que para que nós possamos ser usados por Deus, nós temos que colocar à disposição de Deus aquilo que nós temos. Isso me fez lembrar também da história de Davi, em um certo momento, quando vai enfrentar Golias, quando ele se dispõe a enfrentar Golias, Saul oferece a armadura para ele. Davi veste a armadura de Saul, Davi coloca a armadura do rei Saul, mas ele não conseguia nem se movimentar com a armadura de Saul. E com que Davi vai enfrentar o gigante? Davi vai enfrentar o gigante com um cajado, que também ele era pastor, e Davi vai enfrentar o gigante com a sua funda, onde ele pega 5 pedras lisas do ribeiro, coloca no seu alforje de pastor, e ali com a funda ele derruba o gigante. Ou seja, Davi foi usado por Deus com aquilo que ele tinha. Davi foi usado por Deus com a ferramenta que ele tinha disponível. As ferramentas de Saul não foram ali boas, não foram úteis para Davi, mas aquilo que ele já tinha, aquilo que ele já desenvolveu habilidade, que era a funda, foi o instrumento que Deus usou para derrubar o gigante. Amém, amados? Por isso, quando nós falamos de dons, quando nós falamos de poder de criatividade, quando nós falamos de habilidade, nós temos que aprender a não olhar para a grama do vizinho. A gente precisa entender que
Deus vai dar um dom para o Tiago, e Deus vai dar um dom para mim, Deus vai dar um dom para o Silas, e vai dar outro dom para mim. Deus muitas vezes não manifesta os dons de maneira iguais. Deus derrama um poder criativo dele sobre as nossas vidas de maneira individual. Vocês estão aí? Amém, igreja? Por isso eu preciso entender que existem coisas que Deus deseja criar sobre a minha vida e derramar esse poder criativo sobre a minha vida a partir do momento que eu coloco à disposição aquilo que eu tenho e quem eu sou. Quando eu me disponibilizo diante do Senhor, vem uma unção capacitativa da parte do Senhor, vem uma unção sobre a minha vida, vem algo da parte de Deus que me capacita a fazer coisas que eu nunca imaginei que eu poderia fazer. Amém, igreja? Quando Deus escolhe homens para criar ali o tabernáculo, para fazer toda a obra do tabernáculo, olha o que a Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 31, verso do número 1 ao número 5, leia lá comigo, por favor. Êxodo 31, do verso 1 ao 5, a palavra de Deus diz assim: o Senhor disse a Moisés: veja, escolhi especificamente Bezalel. Repete comigo assim: especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo trabalho artístico. Olha só que tremendo isso, amados. Deus escolhe Bezalel de forma específica para algo que Deus queria para o seu tabernáculo. Deus olha para Bezalel e fala: Bezalel, eu vou te encher do Espírito Santo, e essa unção que eu derramo sobre você vem junto com sabedoria, habilidade e perícia para todos os trabalhos artísticos. Você vai ser mestre, um exímio artesão em todos os trabalhos artísticos. E amados, será que essa unção ou esse poder que Deus derramou de criar coisas, de fazer coisas grandiosas, de criar ali trabalhos com as suas próprias mãos, de ter ideias, de ter projetos, será que Deus só deu isso para Bezalel? Obviamente, amados, que Deus pode ter derramado especificamente sobre Bezalel algo para aquele tempo, mas a unção do Espírito Santo se manifesta sobre nós na sua multiforme de graça e sabedoria. A unção do Espírito Santo é derramada sobre nós a partir do momento que nós nos colocamos diante dele. Bezalel, a palavra Bezalel significa, o nome Bezalel significa aquele que está sobre a sombra da proteção de Deus. Aquele que está sobre a sombra da proteção de Deus. Isso é para as nossas vidas. Todas as vezes que nós nos colocamos debaixo da sombra da proteção de Deus, debaixo das asas do Altíssimo, dentro deste lugar, ou debaixo deste lugar, vem uma unção capacitativa do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, amados? Homens e mulheres de Deus são inspirados pelo Senhor, são tocados por Deus, são cheios do Espírito Santo, a partir do momento que nós nos colocamos debaixo das asas do Altíssimo, debaixo das asas do Senhor, a sombra do Onipotente. A partir do momento que nós nos colocamos neste lugar, vem sobre nós uma unção capacitativa e uma habilidade do céu, vem uma sabedoria do alto, vem uma capacitação do alto para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém, amados? Neste lugar, Deus nos dá a capacidade de criar, elaborar. O verso número 4, põe a versão ARA para a gente, por favor, no verso 4. Olha o que a versão fala: para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze. A palavra elaborar no hebraico é a palavra shahab, que significa pensar, planejar, calcular, imaginar e inventar. Deus dá essa capacidade para Bezalel de pensar, planejar, calcular, imaginar e inventar, que é a mesma palavra que criar. Então, quando nós estamos debaixo dessa sombra do Altíssimo,
Ele nos capacita com algo que vem dele, com uma unção criativa, com uma unção para planejar, para pensar, para calcular, para inventar coisas que ainda não existem. Se Deus está dizendo para nós e para essa igreja que Ele está derramando uma unção de criatividade sobre nós, significa que se nós estivermos debaixo da sua asa, debaixo da sua sombra, da sombra do Onipotente, virá sobre nós insights, virá sobre nós ideias, virá sobre nós poder criativo do céu, virá sobre as nossas vidas habilidades do alto, virá sobre as nossas vidas canções, virá sobre as nossas vidas peças teatrais, virá sobre as nossas vidas poder para criar aquilo que ainda não foi feito e aquilo que ainda não existiu, amém, amados? Porque o poder de Deus se manifesta dessa forma, e Ele nos dá a habilidade do céu, para que possamos fazer algo ainda inédito na terra. Você pode pensar, puxa, mas parece que isso é demais para mim. Deus não fez isso apenas com Bezalel, Deus chamou pessoas para trabalhar junto com Ele na construção do tabernáculo. E olha o que o verso 6 diz, da NVT, a versão fala assim, verso 6, do mesmo Êxodo 31, para ajudá-lo, designei pessoalmente a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan. Além disso, conferi habilidade especial a todos os artesãos de talento para que façam tudo o que eu lhe ordenei. Vocês estão aí? Designei pessoalmente a Oliabe. Amados, imagine do céu, Deus olhando para a terra, e pessoalmente escolhendo uma pessoa. Pessoalmente escolheu a Oliabe, para dar a ele capacidade especial, habilidade especial, e não apenas para ele, mas para todos os outros artesãos que iam colocar a mão no tabernáculo. E o que significa o tabernáculo? O lugar onde a glória de Deus iria se manifestar. Se você continua lendo o texto, eles criaram tudo dentro do tabernáculo, a mesa, trabalharam com ouro, a roupa dos sacerdotes, tudo isso foi eles que fizeram. Então quem coloca a mão nas coisas de Deus, quem coloca a mão para fazer as coisas de Deus, recebe uma capacitação especial que vem dele, amém, amados? Quem coloca a mão no arado para fazer as coisas de Deus, recebe uma habilidade que o próprio Deus designa pessoalmente sobre a vida de cada um de nós. Deus pessoalmente escolhe cada um de nós para habilidades específicas, para as nossas vidas e para esse tempo. Vocês estão aí? Por isso nós precisamos entender que Deus está soprando sobre nós algo. Deus está soprando algo criativo do céu sobre as nossas vidas. Aí talvez você já venha com aquele pensamento ou sentimento de autocomiseração, mas o que eu posso fazer? O que eu posso criar? O que pode vir de novo para a minha vida? Amados, novamente olhe para Moisés. Moisés tinha um cajado que se transformou em cobra. Olhe para Davi. Davi tinha uma funda que derrubou um gigante. Nós não vemos na Bíblia a palavra funda ser citada antes de Davi usar essa funda. Foi um instrumento novo, algo que não foi ainda citado. Uma espada, uma lança, um escudo, um arco e flecha eram instrumentos de guerra, mas funda não era instrumento de guerra. Um estilingue não é instrumento de guerra. E ele não usa uma espada para derrubar Golias, ele usa a pedra do ribeiro, ele usa a pedra que estava disponível ali. Então Davi teve uma capacitação sobrenatural do Senhor, para que ele pudesse fazer algo, que Deus demonstrasse a glória dele para o povo. Com isso, quando nós temos essa habilidade do céu, debaixo da sombra do Senhor, quando nós somos capacitados para criar coisas novas, ou fazer algo para a glória de Deus, é Deus que é glorificado. Por isso nós não podemos nos limitar, muitas vezes, ao lugar que nós somos criados, nós não podemos limitar a cidade que nós estamos,
porque lugares desprezados são os melhores lugares para que Deus manifeste a sua glória. Lugares desprezados, pessoas desprezadas, são os melhores instrumentos para que Deus possa manifestar a sua glória. Meu pai disse que eu não ia ser nada, a minha cidade não é isso ou não é aquilo. Depende do olhar que você olha, tudo é uma questão de visão. Se você começa a empreender hoje e quer abrir um seu negócio próprio, você está uma das melhores cidades do Vale do Paraíba, e por que não dizer de São Paulo para você empreender? Por quê? Porque o aluguel aqui é 2 vezes mais barato do que o aluguel em São José dos Campos, ou 1 vez mais barato que em São José dos Campos. Aqui em Jacareí, com R$500 você aluga um ponto, e foi assim que nós começamos, com R$500 alugando um ponto para se tornar a igreja que se tornou hoje. Agora tem gente que olha e fala: não, a minha cidade não prospera, a minha cidade não cresce, a minha cidade não tem isso, a minha cidade não tem um shopping, não tem isso, não tem aquilo. Por quê? Muitas vezes nós olhamos com um olhar de desprezo para o lugar onde nós estamos inseridos, e quem despreza o lugar onde Deus os inseriu, não prospera nesse lugar. Você só prospera no lugar onde Deus te inseriu, a partir do momento que você honra a terra, você honra o lugar onde você está. Por isso que tem muitas pessoas que vêm de fora, que não são de Jacareí, que não nasceram nessa terra, prosperam muito mais do que outros que estão e nasceram aqui. Por quê? Porque vieram para cá, construíram as suas famílias, construíram os seus negócios, arrumaram um emprego, honram as empresas que estão, honram a terra, e por isso prosperam no lugar onde ela está. Se eu e você quisermos ser usados por Deus no lugar onde a gente está, a gente precisa entender que há sim algo que nós precisamos fazer hoje, que é aprender a honrar o lugar onde nós estamos. E a partir disso, com o instrumento que nós temos e o lugar onde Deus nos inseriu, a partir daí nós vamos ser usados para onde Ele quer que nós vamos, para onde Ele quer que nós sejamos lançados. Por isso, onde você está hoje é uma grande oportunidade para que Deus manifeste a sua glória. É uma grande oportunidade para que um ciclo seja quebrado na sua vida, ou para que algo novo aconteça na sua vida. Uma vez veio um rapaz que estava namorando uma menina, um rapaz de outra cidade, que estava namorando, orando com a menina aqui. Ele disse e começou na minha frente, logo na minha frente, começou a falar mal de Jacareí. Que essa cidade só tem radar, que essa cidade só tem isso, que essa cidade só tem aquilo. Eu olhei para ele e falei assim: mas é nessa cidade que você veio lá de São Paulo para arrumar uma mulher para a tua vida. Então honra a cidade que você está, porque daqui saiu a tua família. Game over. Já era. Por isso, se a gente honra o lugar onde está e as ferramentas que Deus deu, se coloque debaixo das asas, da sombra do Senhor onde você está, e a partir daí você vai. Pense comigo, Moisés estava onde? Em Midian, quando Deus falou com ele. Ele sai da terra, da casa do seu sogro, mas Deus fala com ele ali, em Midian. Deus fala com ele, daí ele sai, e ele volta para o Egito para libertar o povo. Mas Deus falou com ele ali. Moisés talvez não fosse um bom comunicador, Moisés talvez fosse gago ou fanho, como alguns dizem, mas não importa. Deus usou um homem disponível que teve encontro com ele na sarça. Moisés se colocou debaixo da sombra das asas do Senhor, e por isso foi usado e capacitado com aquilo que ele tinha e com quem ele era, como ele era. Vocês estão comigo? Amém ou não? Por isso Deus deseja manifestar sobre as nossas vidas esse poder criativo, e eu quero que você saia deste lugar hoje, em nome de Jesus, pensando ou sendo chacoalhado pelo Espírito Santo, para que Deus use a tua vida também com esse poder criativo dele. E isso envolve todas as áreas das nossas vidas, amados. Não envolve apenas criar uma ferramenta, criar um negócio, criar isso ou criar aquilo. Isso envolve todas as áreas das nossas vidas. Esse dia eu fui conversar com o John, ele está no trabalho dele, ele está trabalhando em criação de aplicativos agora, né, John? Olha só, começando a criar aplicativos. Daqui a pouco ele cria um aplicativo para a igreja, amém, amados? Olha só, e ele está aprendendo. Deus colocou ele numa terra para ele ir aprendendo. E no lugar onde você está, muitas vezes,
está cheio de oportunidades, só que você não enxerga às vezes. Às vezes o teu chefe está querendo te impulsionar para você fazer algo, e você fala, não, é mais trabalho para a minha vida, é mais uma coisa. Talvez teu chefe te dê ferramentas, te dê impulsionamento para você fazer algo, e é o próprio Deus usando o teu chefe para dizer para você, se mexe, faz algo novo. É instrumentos vindo sobre a tua vida, é recursos vindo sobre a tua vida. Por isso, quando Deus nos move, amados, com esse poder de criar, quando Deus derrama sobre nós essa unção, Ele nos leva em lugares que nós nunca imaginamos onde poderíamos estar. Deus está derramando sobre nós um poder da criatividade dos céus. Quando Jesus chega e conversa com o cego de nascença, João capítulo 9, verso 6, estou encerrando já. João 9, 6. Olha o que a Bíblia vai dizer. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. O poder de Jesus, vamos só ler o verso 6 aqui. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Até aí. Amados, Jesus ele poderia fazer o milagre de qualquer forma, com o poder da palavra. Ele poderia, com a sombra dele, curar, como os discípulos faziam. Só que nesse caso específico, Jesus ele tem uma forma diferente de realizar um milagre. Alguns estudiosos dizem que esse cego de nascença não tinha o globo ocular nos seus olhos. Então ele era cego e não tinha o globo ocular. Alguns são cegos, mas ainda tem um globo. Então, segundo alguns estudiosos, ele não tinha esse globo ocular. E quando Jesus pega a terra, cospe na terra e faz a lama com a terra, faz a laminha e coloca nos olhos do cego, é como se Jesus estivesse criando o olho dele. Porque do pó nós viemos, do pó da terra. Então, quando ele é criado do pó da terra e Jesus coloca sobre a mão dele, juntamente com a sua saliva, é como se Jesus estivesse criando um globo ocular daquele homem. Por que eu estou usando esse versículo? Porque Jesus poderia ter feito qualquer outra forma de curar aquele cego, como ele curou inúmeros. Só que especificamente para esse homem, Jesus usou uma forma diferente de criar o milagre. Ele cria o milagre de forma diferente. Isso significa que Deus ele tem diversas formas de trabalhar. Isso significa que Jesus também opera os seus sinais, os seus milagres e o seu poder criativo de diversas maneiras. Para esse cego, Jesus aplica o milagre dessa forma. Para a mulher do fluxo de sangue, só foi necessário trocar na orla da veste dele. Assim como outros, Jesus só falou, ele só disse, e as pessoas foram curadas dentro do seu quarto. Para Lázaro, ele chega diante do túmulo e fala: Lázaro, vem para fora, e Lázaro ressuscita. Então Jesus tem as suas formas de trabalhar, e as formas que Jesus trabalha são criativas. O nosso Deus é criativo, e por isso quando nós nos movemos nessa unção de criatividade, algo acontece dentro de nós. Porque eu nem vou entrar no funcionamento do corpo humano para dizer o quão criativo o nosso Deus é, e quão perfeito, e como Ele trabalha de forma perfeita nos mínimos detalhes. Jesus, quando está diante de uma multidão querendo alimentá-la, Jesus fala: não tem algo para dar para essas pessoas comerem? Os discípulos dizem, na versão NVT: nem que se nós trabalhássemos muito, nós não conseguiríamos dar recursos, nós não teríamos recursos para dar alimento para todas essas pessoas. A Bíblia fala que eram mais de 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. E mulher sempre tem mais do que homem, isso é estatística. Existem mais mulheres do que homens no mundo. Então, se tinha só 5.000 homens,
ou 5.000 homens, significa que talvez tivesse ainda muito mais mulheres e ainda mais crianças, porque cada um ali tinha 5 filhos, 10. E Jesus usa aquilo que uma criança tinha em mãos para poder criar um banquete para todos aqueles que estavam ali. Jesus usa os 5 pães e os 2 peixes de um menino para criar o alimento necessário para alimentar uma multidão. Ou seja, a criança, ela só disponibilizou aquilo que ela tinha: 5 pães e 2 peixes. Os discípulos, com olhos naturais, disseram: o que dá para fazer com 5 pães e 2 peixes? Jesus fez o milagre da multiplicação. Por isso, amados, não importa o que você tem nas mãos hoje. A criança tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplicou para mais de 5.000. Moisés tinha um cajado, e esse cajado foi usado para trazer as pragas no Egito. Davi tinha uma funda, e essa funda foi necessária para derrubar o gigante com a pedrada na cabeça. O que você tem para apresentar para Jesus hoje? O que eu tenho para apresentar para Ele hoje? Eu tenho certeza que existe uma funda aí com você, ou 5 pães e 2 peixes, ou um cajado, ou qualquer outra coisa. E tudo isso, para alguns vai ser apenas isso, mas para Deus é tudo isso, que Ele pode fazer para a tua vida algo criativo, que vai tocar não apenas a sua vida, mas vai trocar outras vidas em nome de Jesus. Tudo que Deus faz não é apenas sobre nós, não é apenas para nós, mas é também de forma geracional. Moisés, com um cajado, liberta o povo por Egito, liberta o povo do Egito. Davi, com uma funda e uma pedra, liberta o povo da opressão dos filisteus. E Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, alimenta uma multidão e mostrou para aquela multidão que Ele era o Senhor, que tinha poder para criar todas as coisas. Vocês estão aí, amém, igreja? Por isso nós temos algo para criar, nós temos algo para fazer para a glória dEle. E eu tenho a certeza no meu coração que quando nós nos colocamos debaixo das suas asas, debaixo da sua sombra, começa a vir sobre nós algo do céu, uma habilidade do céu para criar e para fazer coisas que nós nunca imaginamos fazer. Por isso, não olhe para as suas limitações, mas olhe para as suas ferramentas. Quando for olhar para a tua vida, não olhe para as limitações que você tem, mas olhe para as ferramentas que você tem. Porque se nós compararmos a nossa vida com a do outro, nós vamos olhar e falar: eu não tenho tantas ferramentas como aquele tem. Mas se nós olharmos para nossas vidas e dissermos: eu tenho as ferramentas, são essas, Deus, usa como o Senhor deseja, usa como o Senhor quer. Nós, quando nos colocamos diante dEle, o poder criativo, a habilidade do céu vem sobre as nossas vidas a partir do momento que nós apenas nos colocamos diante dEle. Amém, igreja? Por isso, se eu e você nos movermos nessa unção que Deus está nos dando, em poucos meses, em poucos dias, ou até mesmo em anos, nós vamos ver coisas grandes acontecendo em nossa vida e no lugar onde a gente está inserido. Amém, amados? Então não se limite ao lugar onde você está, não se limite à sua condição financeira, não se limite ao emprego que você está hoje, apenas se coloque debaixo da sombra das asas do Senhor. Apresente quem você é, o teu coração, apresente as tuas ferramentas, que essa unção capacitativa do céu virá sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Feche seus olhos, curva a sua cabeça.